Acho que eu consigo dar um help para você. Beleza, olha só. Eu estou lendo na Almeida, tá? Ali está na NVI, mas é parecido. Mateus capítulo 16, versículo 20. Eu vou ler com vocês aqui, tá? Aí você vai passando para mim, que minha tradução é mais antiga, um português mais antigo. Se o meu cunhado estivesse aqui, eu pegasse os portugueses lá de Portugal, ia estar facto, né? Não é assim que a gente pega livro antigo? Fato é facto, né? Bom, vamos lá. Então, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Pode ir avançando. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Amém? Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Amém. Bom, conforme nós temos acompanhado, já numa sequência de pregações, nós estamos, como o pastor André falou, né, no último culto, quando nós falamos de trazer o básico, não significa o simples, mas significa a base, né? Ou seja, o básico de um prédio, né? A base de um prédio é o seu principal. Se não tiver um bom fundamento, né? Como é que se constrói algo em cima? Então, nessa sequência de mensagens que eu também estou fazendo, eu estou tentando trazer essa base. Então, nós aprendemos já o que é o reino de Deus, certo? Que o reino de Deus não é uma coisa que vem dominando tudo. Isso ele virá, como ele disse aqui. Ele virá em um momento dominando tudo. E até os ateus ou os descrentes, eles vão perceber, agora é o governo de Deus, agora é justo, agora é bom. E vão dizer, bendito é o Senhor, justo é Ele, nesse momento. Como é que é o reino de Deus agora? Só recapitulando, nós vimos que é como um campo onde se semeia, certo? Então é uma semente que ele diz assim, ó, o reino de Deus é semelhante a uma semente pequena, como o grão de mostarda, que é menor, que um homem pega e planta na sua terra. Ou seja, o que é plantado no mundo não é a árvore lá, o que é plantado no mundo é você. A terra é a sua vida, é o seu princípio. Então quando você pega a semente, que é a palavra de Deus, quando Jesus veio, e você planta na sua terra, logo... O que é? É como uma árvore que cresce, que é o menor das sementes, e se torna a maior das hortaliças a ponto das aves do céu virem fazer nelas ninho. Conversando agora com o seu João, por exemplo, ele me falou assim, ô pastor, vim conversando com o pastor Heron no carro, e eu falei, depois que eu me batizei, e que eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou. Agora os empregos estão aparecendo para mim assim, né? Ele falou, estão aparecendo para mim, e tá bom. Ele falou assim, antes eu ficava correndo, na minha idade, pegando coisa pesada, agora ele é líder dos motoristas lá em Pompeia, né? Da linha lá, glória a Deus por isso, né? E recusando 2, 3. E ele falou mais ainda, ele falou assim, olha o que ele falou, chegaram os amigos para ele, já estou usando exemplos de hoje de cedo, chegaram os amigos para ele e falaram assim, ó, como é que você consegue emprego assim? Aí ele sabe o que ele falou? É só andar comigo. Anda comigo. Aí ele falou, os 3 estão empregados na minha empresa agora. É isso que é o reino de Deus. Então quando alguém fala, por que há fome lá na África? Por que há fome aqui? A fome aqui porque eu e você não pegamos a palavra de Deus e não implantamos em nosso coração. Ou porque faltam mais pessoas que ainda não estão obedecendo o Senhor Jesus. Mas quando elas começam a obedecer o Senhor Jesus, elas são transformadas. E as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta, sendo cristãs ou não, sendo ateias, sendo de outra religião, elas passam a ser abençoadas, porque o reino de Deus está em você.
Foi isso que o Senhor Jesus falou. Ele disse, quando disserem, ei lá o reino, ei-lo lá, não sigais, porque meu reino está dentro de vocês. Amém? Só recapitulando. Então vamos agora para um segundo passo do que seria esse preparar os discípulos, dessa base. O Senhor Jesus, ele institui algo que para nós hoje é muito comum. Nós olhamos para a cruz hoje, cruz, e falamos assim, a cruz é um símbolo cristão. Mas o Senhor Jesus foi o primeiro e o único, a pegar esse símbolo chamado cruz, que não era uma coisa boa. Certo? A cruz era um instrumento de morte. Então, os romanos usavam a crucificação para matar. A cruz, eu quero que você grave isso. A cruz é um instrumento de morte. Então era terrível os judeus andando lá pela Galileia e via numa esquina uma cruz levantada e um bandido, um ladrão, um assassino morto nela, pendurado. Como o pastor Heron falou na escola bíblica, com os bichos comendo ele, com as aves do céu comendo o seu corpo. Eles passavam e viam aquilo que Roma tinha colocado, para trazer aquele medo, aquele temor. Olha o que Roma faz com quem se levanta contra Roma, nós somos poderosos. Então, além de ser um instrumento de morte, ele é também, esse instrumento de morte é também a forma como se mata. Se mata por asfixia, é uma tortura. Então gravem isso, o que é isso? É terrível. E a escritura judaica, já muito antes de Roma usar, já dizia, aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Ou seja, maldito morrer assim. Alguém que se pendura no madeiro e deixa lá pessoas correndo sangue, morta, pendurada lá. Maldita é essa pessoa. Então, a cruz é um instrumento de morte, e não é que vai lá e mata como um tiro. Matei, pô, a arma. Não, ela expõe essa morte publicamente. Então gravem isso. O que é esse símbolo da cruz? É um instrumento de morte, para morrer. Segundo, quando Jesus olha para a cruz, e antes de usá-la como símbolo do cristianismo ou da salvação, essa cruz é um instrumento também social. Ela diz socialmente, comunica à sociedade o que acontece com aquele que está fazendo. Tanto que eles não só matavam, a cruz deveria ser carregada pela vítima. Não é assim que talvez os mais antigos faziam, Você vai lá, pega uma varinha para mim, que você vai apanhar, não é assim? Isso é tortura com as crianças, Elas já vou apanhar. Você vai apanhar e você vai pegar a cinta, e vai lá, pega a cinta. Não era assim os mais velhos? Aí volta, fala, é a cinta que você vai apanhar. Você fala, a cruz é esse instrumento de tortura também psicológica. E demonstração social. Então, você vai morrer? Vai. Eu não vou carregar a sua cruz. Você vai lá, vai pegar o seu instrumento de morte. E agora, a comunicação social é qual? Os romanos faziam essa pessoa andar pelas ruas vivo. Então, ele vivo carregava a sua cruz, humilhado. Então, também é uma demonstração social. E eu quero que chame a atenção também que essa tortura mata por asfixia. Certo? A pessoa fica pendurada, presa pelos pés, numa forma, pelas mãos também, pregada, sangrando, numa posição em que ela não consegue respirar. Onde, para ela conseguir puxar ar, ela vai ter que rasgar os seus pés. Vai ter que fazer assim, ó. E aí ela puxou o ar. Aí quando ela solta, suas mãos estão furadas. Então ela fica lutando para respirar com tamanha dor e ela morre por falta de ar, por asfixia. Agora, dentro de tudo isso, o Senhor Jesus resolveu pegar esse símbolo da cruz, e isso é importante como base para nós do Evangelho, e usar a cruz como forma, vamos dizer, nem é pedagógica, mas como forma de salvação, para nós entendermos como é que é esse processo de salvação. Amém? Então o texto nos diz assim: então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui é a primeira vez que Jesus fala para eles o que é esse contexto de cruz e de morte. Quando que ele fala? Preste atenção, estou fazendo só uma exposição, não é uma pregação comum, tá? Vou expor o texto. Quando que ele fala? Ele fala logo depois do primeiro ser humano crente.
Quem é o primeiro ser humano crente? Pedro. Porque ele fala, o que eles dizem que eu sou? Pedro diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus se anima e fala assim, ó, então agora eu posso conversar com você de uma forma diferente. Agora que você é nova criatura, eu vou te mostrar como é que é a partir daqui. Ó, o Filho do Homem vai ser morto, ele precisa ir para Jerusalém, e vão entregar ele aos líderes religiosos, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Por que isso é importante para nós? Porque é assim para mim e para você. A gente vem, a gente conhece Deus, a gente se converte por uma obra milagrosa do Senhor. Como foi a de Pedro, não é carne, não é sangue quem nos revela é Deus, é o Pai, que revela Cristo para nós. Ninguém se converte se não for Ele revelando. Quando Ele revela, nossos olhos se abrem e nós falamos, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E após você se converter, a primeira coisa que o Senhor Jesus vai falar, então agora eu vou te mostrar, e eu vou te entregar as chaves do reino. Agora você entrou no reino, agora. Ontem nós entramos numa loja lá no shopping, e eu deixei minha carteira e minha chave do carro em cima da loja. Compramos uma calça para o casamento, né, que nós vamos, tem que comprar roupa nova, é assim, né, no casamento, né? Senão não troca de roupa, né? Preciso de uma calça nova para casar. E eu esqueci a minha chave dentro da loja, e a carteira. E a dona da loja, né, a mulher, guardou a chave e a carteira, ao invés de entregar para o achados e perdidos, né? O pessoal fica lá no shopping até 6 da manhã, trabalhando. Ela deixou na loja. E ficamos até o final. Ela fechou a loja. Quando chegamos para o carro, cadê a chave? Cadê a chave? Ficou dentro da loja. Aí fomos lá, não tem como falei, é só amanhã, volta amanhã. O Caio nos ajudou aqui indo lá, a Aline nos ajudou, que ela tem um controle de casa, né? Conseguiu que ele pegasse lá a chave. Enfim, resolveu. Ninguém tinha a chave da loja. E o Senhor, agora sim você pode entrar, quando você tem a chave. E o Senhor fala para Pedro, agora, a partir dessa revelação, é o primeiro, é o único, eu te entrego a chave do reino. Aleluia! Você pode entrar. A partir da crença de que Jesus é o Messias. Agora você pode entrar nesse reino. E entrando nesse reino, o Senhor Jesus vai dizer o quê? Cruz. A primeira coisa que ele fala, após Pedro entrar no reino e receber as chaves do reino, é cruz. Ou seja, existe, irmão e irmã, algo dentro de você agora que precisa morrer. O que é esse algo? É a natureza pecaminosa. É aquele orgulho. É aquela mentirinha. É aquele pensamento impuro. É aquela forma de agir de não amor. Não amor. Em que você vê o seu irmão necessitado, você nem liga para ele. Isso precisa morrer. De achar que o que eu tenho é meu dinheiro é meu, minhas posses são minhas, o outro que se lasque. Tudo isso precisa morrer. Então, logo após a conversão, o Senhor Jesus já ensina sobre a cruz. E qual que é a reação de Pedro? Que nós lemos? A reação dele é, pega Jesus, após falar da cruz de Jesus, que não é para ele ser salvo, é para ele salvar a gente. Existe uma negação da vontade. Ele chega a Jesus de lado e fala assim, Senhor, de modo nenhum, não pense assim sobre você mesmo, né? De modo nenhum isso te acontecerá. Em outras palavras, preocupe-se mais com a sua vida. Não faça esse caminho. E aqui nós vamos para uma primeira lição que eu quero trazer do texto. Que é, toda vez que eu e você negamos o caminho da cruz, nós nos colocamos contra o Senhor e contra o Evangelho. Por isso que ele diz essa palavra tão dura. Pode passar o próximo versículo, por favor, Luiz? Nada disso te acontecerá. Jesus virou e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Toda vez que eu e você, irmãos, entramos no reino de Deus, nos é apresentado a cruz. E se você, no desejo de conservar tudo isso seu, se coloca contra e diz para você mesmo, não, essa palavra eu não quero. Não, isso eu não vou seguir. Não, vou deixar essa vontade minha, esse pecado meu, muito vivo aqui. Toda vez que você faz isso, é como se o Senhor Jesus estivesse aqui e você se colocasse na frente dele.
para resistir ao evangelho. E é isso que significa a palavra Satanás. Significa adversário. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo assim para Pedro: ei, você saiu da sua posição de discípulo. E você está passando para a posição de Satanás, de adversário. Nesse caminho do evangelho nós temos que estar na posição de discípulos. Toda vez que você se coloca resistente ao que Deus quer fazer na sua vida, você se dá lugar para que Satanás atue através de você, e esse reino que está crescendo, você se torna adversário desse reino. Está entendendo? A ponto de Jesus ter que olhar para mim, para você, e falar assim: para trás de mim, Satanás. E o que é para trás de mim? Saia de um confrontador do reino, e o seu lugar, Pedro, é me seguindo. O lugar que todos que querem ser salvos é atrás de mim, porque eu estou indo para a cruz. E o que a cruz significa? Morte. O que a cruz significa? Rendição. O que a cruz significa? Asfixia. O que a cruz significa? Um relato, um comportamento social de quem mudou de vida e o reino entrou. Por isso ele diz: para trás de mim. Ei, eu e você, irmãos, onde nós estamos? Você está na frente do Senhor resistindo a Ele? Ou você está o seguindo? Eu lembro de uma professora no seminário, que ela fez uma citação, e todo mundo quer o Espírito Santo, certo? E nós, quando nós nos convertemos, nos batizamos, nós recebemos o Espírito Santo imediatamente. E ela dizia assim: o que o Espírito Santo veio fazer em você? Aí alguns alunos falavam: dá poder. É verdade? Depois. O que o Espírito Santo veio fazer para você? Me abençoar, me consolar. Ele é o consolador? Mas qual que é a principal intenção dele em você? Ninguém soube responder. Ela falou assim: ele veio para te matar. Ele veio te matar. A principal obra do Espírito Santo em mim e em você é matar. Pesado isso, né? É isso aí. Jesus veio, nos salvou, agora é irmão do Espírito Santo, para fazer o quê? Para matar. Matar o quê? Esse velho homem que peca. E essa é a melhor definição. Eu não encontrei nenhuma resposta. Isso mudou a minha vida. Quando eu ouvi: o que o Espírito Santo está fazendo comigo? Ele quer me matar. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui, para nós, como eu disse no início, cruz é a palavra tão certa. Para eles era terrível. É por isso que Pedro não estava sendo mal. A gente fala assim: nossa, Pedro está sendo mal ao falar para Jesus não tomar a cruz dele. Não. Ele está sendo uma pessoa muito respeitosa, muito entendida. O que ele está pensando? Ele está pensando assim: não, Senhor, eu acabei de ser revelado que você é o Filho de Deus. Nunca que o Pai faria isso com o seu próprio filho. Você é santo, você é perfeito, você não vai morrer uma morte dessas. Uma morte dessas é para o injusto. Uma morte dessas é para o pecador. Um tipo de morte dessas é para o assassino, não para você, filho de Deus. Não, Senhor, o Pai nunca permitiria isso para você. Ainda mais nas mãos dos religiosos. Acha? Escribas, fariseus, a elite da religião aqui, eles vão fazer isso com o ímpio, não com você. Não pense isso sobre você. Pedro estava fazendo igual nós fazemos. Não é assim a teologia aí fora, quando você ouve? Se acontece alguma coisa ruim que vai mexer comigo, o que eu falo? Deus está fazendo isso comigo? Deus tem que fazer isso com o bandido, não com o crente. Eu vou dizer para mim mesmo: não, de maneira nenhuma Deus faria isso com você, Naldo. Você é importante, né? Apareça. Você deve ser elogiado, não humilhado. O que eu faço? Contra a morte que o Espírito Santo está querendo fazer lá no meu ego, lá no meu pecado, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo igual Pedro. Eu estou me colocando, saindo da posição de discípulo e me colocando para enfrentar o Espírito Santo de Deus.
e dizendo: não faz isso comigo, Deus não faz isso com seus filhos, eu não sou injusto, eu preciso. Mas essa cena do 24 que eu acabei de ler é muito enigmática, né? Enigmática não, muito maravilhosa. Não enigmática, maravilhosa, perdão. Que Pedro chama Jesus no canto, como você vê no texto, e fala: Senhor, não pense isso de você. Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Está no lugar errado. E aí o texto fala assim: virando-se para os seus discípulos, ele disse. É como se ele viesse no cantinho aqui e ele falava assim: ó, agora é público. Ei, meus discípulos, prestem atenção nisso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: é cruz não só para mim, é cruz para você também. E se você quer vir, não é essa posição de me enfrentar, é após mim, atrás de mim. Você tem que querer, né? Você já viu o Senhor, você já reconhece que Ele é o Cristo, mas agora você tem que querer. Se você não quiser, é opcional ser discípulo. E o pecado vai ser maior ainda, porque agora você sabe que Ele é o Cristo, que o Pai te revelou. E você quer enfrentar tudo isso que Ele está fazendo. Tome a sua cruz e siga-me. O discípulo não é alguém levado para a cruz forçado. Arrastado, assim: eu não quero, eu não quero. Não, não é isso. O discípulo ele deve reconhecer qual que é o instrumento de Deus que Deus está usando para matar o seu pecado. Qual que é o instrumento? Ele deve reconhecer e falar assim: ó, é aquele instrumento? É aquele instrumento que me melhora como pessoa? É aquele instrumento que vai matar o meu ego? É aquilo? Eu quero agarrar isso, eu quero carregar isso, e hoje até o anoitecer eu vou carregar isso. Anoiteceu, e no outro dia? Acabou? Não. Tome a sua cruz a cada dia. Uma outra versão vai estar, o outro evangelho vai estar a cada dia. Amanheceu de novo. Lucas 9, o pastor está falando. Lucas 9, a mesma citação, ele acrescenta a cada dia. Aconteceu no dia seguinte. O cristão não é alguém levado para ser torturado à força. Eu quero ser discípulo do Senhor. Eu entendo que tem pecado aqui. E eu sei o que o Senhor está usando para arrancar isso. Difícil, né? Pastor Heron, na aula, ele disse assim, muito bem, né? Ele disse assim: ei, hoje se diz assim, ó, minha cruz é minha sogra. Não, não é sua sogra. Sua cruz é morte. É morte para o seu ego. Não é sua sogra. Minha cruz é meu irmão. Não, não é seu irmão. A cruz vai matar algo que está dentro de você. Agora, o que vai matar, eu complemento do pastor Heron, né? O que vai matar aquilo que está dentro de você pode estar sendo, não é a sua sogra, mas pode estar sendo um relacionamento com ela, entende? Que esse relacionamento fala assim: ai, que vontade de brigar, que vontade agora de discutir, agora eu queria bater boca. Nossa, mas Deus está usando isso para a minha cruz realmente. A minha cruz é o quê? É o meu orgulho, é o meu desejo de estar certo. É isso que vai me matar? É isso. Então eu me agarro a isso, eu vou carregar aqui. Não vou bater boca, não vou gritar, não vou discutir. Porque isso está matando quem? A mim. Eu estou melhorando. Eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu carrego e quando chega aqui, eu sou morto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está vendo? Como é que faz todo sentido com a palavra que nós estudamos nas outras semanas? Para você colocar a palavra de Deus que ele diz, não adultere. Só de você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. Para você pegar essa palavra e colocar aqui, algo daqui vai ter que sair. Certo? Como é que esse algo daqui que estava aqui sai? Sai carregando a sua cruz. Precisa morrer aquele desejo pecaminoso, morrer. E você vai ter que pegar isso e carregar. Negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo ele.
Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Eu já estou encerrando aqui. Que agora ele vai só firmar mais isso. Qual que é o sentido? Se converteu, viu o Senhor Jesus. O que é vida aqui? Não é que eu vou morrer fisicamente. E pode ser levado a isso, se estiver num país de perseguição. Vida aqui é aquela potência de viver. Então, agora, me converti. O que eu quero? Eu quero me conservar. Eu não vou ajudar os outros. Eu quero juntar só para mim, porque eu vou ganhar a minha vida. Na hora de um relacionamento, eu vou mentir. Por que eu vou mentir? Porque eu ganho se eu mentir. Se eu falar a verdade, eu perco. Eu estou querendo salvar. Ou seja, todo esse jeitinho humano chamado de pecado, a pessoa pode estar usando ela para poder ganhar a sua vida. O que o Senhor Jesus está dizendo? Se você tentar, todo aquele que não deixar morrer essa natureza pecaminosa, tentando ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida, vai ganhá-la. Entende a importância da cruz? E aí ele continua: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não precisa de explicação. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? 27. Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Isso aqui é para salvos, que já viram quem é Cristo. A recompensa não vai ser se você é perfeito ou imperfeito. A recompensa vai ser para aqueles que, durante a sua vida, militaram por lutar contra a sua natureza pecaminosa, e aqueles que durante a sua vida militaram para manter a sua natureza pecaminosa. Ele vai vir e vai olhar assim: Naldo, eu estou vendo que durante toda a sua vida você pegou a sua cruz, e com dor, com tropeços, com pecados, confessando, mas você foi levando ela a cada dia. Recompensará de acordo com as suas ações, suas obras. Naldo, eu estou vendo que você, durante toda a sua vida, sabendo que devia tomar a cruz, você ficou me enfrentando. Toda vez eu trazia para você o Espírito Santo e falava: larga disso, para de fazer isso, para de ver isso, para de andar com essas companhias, e você me enfrentava. Você não deixou, não quis me seguir. Você preferiu ser um adversário de mim. Você vai ser recompensado de acordo com as suas obras. E antes de ler o último, o 28, só para finalizarmos sobre a questão social da cruz. Não é aqui na igreja que nós tomamos a nossa cruz. Ou não é só aqui. Percebe como Jesus escolheu esse símbolo, e esse símbolo já era um símbolo social? Você tinha que andar pelas ruas, e quem olhava essa pessoa andando pela rua, o que ela pensava? Está morto, não é assim? Imagina você nas ruas de Jerusalém, aí você vê passando um cara carregando a cruz dele. O que você pensava? Esse cara daqui a pouco vai estar morto, ele não tem mais vontade. Ele não consegue mais largar a cruz. Ele não está buscando a vontade dele. Agora ele está sendo dominado pelo Império Romano. E ele vai estar morto dali a pouco. Coitado desse. Que maldito, olha, sendo humilhado, nu, pelas ruas, carregando a sua cruz, sangrando desse jeito, seu instrumento de morte. Não é isso que você pensaria? Agora o cristão não é forçado pelo Império Romano a pegar a sua cruz. Ele mesmo vai a pega. E ele sai passeando pela cidade de Jerusalém. Você está entendendo? Ele sai andando pela cidade de Jerusalém, sem ninguém forçando ele a carregar. E quem olha para ele deveria pensar o quê? Essa pessoa já está morta. Essa pessoa já está condenada. Essa pessoa dali a pouco não terá mais. Coitado. Não tem vontade. Não no sentido de vontade, né? Dos dons que o Senhor nos deu. Mas o pecado seu. Entende? Você consegue fazer a diferença? Não estou dizendo que você tem que negar você mesmo no sentido de não ser mais você. É tudo o que é pecado. Você pode ser um grande pastor, um grande líder, um grande empresário, um grande funcionário, um grande servo. Você pode ser, tem que ser isso, respeitado.
Mas quanto ao seu pecado, ele deve estar morrendo. Todos devem olhar e falar assim, nossa, ele não bate boca. Olha como é que ela é mansa, está morto pela cruz. Isso é socialmente. O que isso significa? Quando você sair daqui e for para a escola, caminhando lá, caminhe com a sua cruz. As pessoas têm que ver que o meu desejo pecaminoso está morto. Oi, tudo bem? Tudo bem? Se é ofendido, não revida. E aí você começa a perceber também que situações, né, Érica? Situações em que em que vem o mal, pessoa assim, para falar mal de você, para mexer com você, para te trazer tristeza. O crente ele vai ter que olhar para isso e falar assim, o que isso está mexendo no meu ego e no meu orgulho? Não é minha companheira de trabalho que é a minha cruz. A minha cruz sou eu que tomo, não é ninguém que me impõe. Mas eu estou vendo nela uma possibilidade de trabalhar o meu ego, de trabalhar o meu pecado, de ser mais manso, mais mansa. Porque eu estou vendo nela isso, tomo a minha cruz, eu agarro. E quando alguém me bate na face, que Jesus disse, eu viro a outra. Porque o meu desejo era estar nela de volta, mas está morto isso. Eu viro a outra, eu carrego a minha cruz. E quando sai de lá, o que é que eu saio? Eu saio melhor. Eu saio parecido com Cristo. Eu estou caminhando o caminho da salvação. Amém? Isso é mais uma base da fé cristã. A cruz. Nunca se esqueça disso. A cruz. 28, para encerrarmos. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Alguns teólogos vão dizer aqui que o texto é logo em seguida. É quando Pedro, Tiago e João lá, né? Sobem na transfiguração e o Senhor Jesus, com Moisés e com Elias, aparece. Mas a maioria dos teólogos vão dizer o quê? Que nós temos que entender ver o reino de Deus, como Deus disse para Nicodemos. Ele diz assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Então isso aí se cumpre quando? Se cumpre quando? Quando você ouve a palavra, e aqui até que então era só Pedro. Quando você ouve a palavra e você traz ela, então o reino de Deus está lá dentro de você. Você já pode ver o reino de Deus. Você já olha para o mundo e já não fala assim mais, olha. Você fala assim, não, ali está o reino de Deus. Ali está o reino de Deus. Olha o reino de Deus ali. Olha a glória do Filho do Homem transformando aquela pessoa. Olha lá aquele cara que era bêbado, que era drogado. Olha o que ele virou. Eu estou vendo o reino de Deus. Eu posso glorificá-lo. O reino de Deus avança, cresce. Eu estou vendo o seu João. Olha o reino de Deus lá. Gerando emprego para outras pessoas. Podem chegar perto de mim, porque o reino de Deus está aqui. Como é que você consegue tanto emprego? Vem e me segue, fica perto de mim, porque aqui é uma árvore frutífera que as aves do céu vêm fazer ninho, vem perto de mim, que o reino de Deus está aqui. Mas aquela maldição que acontece lá, vamos pregar lá, porque se uma pessoa se converter lá, vai ter reino de Deus lá. Alguns do que aqui estão não passarão pela morte, antes que vejam o reino de Deus. E o Filho do Homem com a sua glória. As profecias têm duplo cumprimento. Tem um cumprimento agora e tem um cumprimento no futuro. Agora você já pode ver o reino de Deus. E no futuro, esteja convicto de que todo olho verá Ele em sua glória. Os mortos ressuscitarão. Os mortos que morreram sem Deus ressuscitarão para juízo também. Mas todos verão. Amém? Irmãos, que o Senhor te abençoe. Isso que nós estamos lançando são pérolas. E não são aos porcos, senão nós não lançaríamos. São pérolas preciosas. São pérolas que muitos não sabem, mas eu e você sabemos. Então nós sabemos como tratar uma pérola. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra do Senhor Jesus, hoje, possa fazer morada no seu coração e transformar a sua vida a partir de agora. Amém?